Só isso foi, velho. Louco. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a primeira sessão. Havendo o número regimental, descrito ao primeiro secretário, a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal Federal, realizada em recinto próprio, de 8 dias do mês de abril de 2013. Sou o presidente do vereador Jair Briane Sobrinho, havendo o número regimental, constou a presença do vereador Everaldo Aparecido Carvalho, o Dair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, José Vanderlei Barreira, Aparecido Dias Balduino, Antônio Camargo de Oliveira, Pedro Geraldo Novaes Macedo. O senhor presidente declarou aberta a sessão, provenindo as palavras sobre proteção de Deus. Deu início dos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. E após vida colocada em discussão, usou a palavra ao ver. Aparecido Dias Balduino solicitou que fosse realizado retificação da ata para nela constasse a parte do pronunciamento a ver do Antônio Camargo, feita a sessão anterior. Por esse motivo, a sessão foi suspensa, retornando aos trabalhos. Ao ver Aparecido Dias Balduino, apresentou o requerimento número 07, solicitando a retificação da ata. O requerimento foi colocado à apreciação no plenário, tendo sido a ata anterior devidamente retificada com matéria para o expediente. Foram representadas as indicações número 61 a 64. Em seguida, foi lido o requerimento 04. De autoria, a ver Aparecido Dias Balduino solicitou ao executivo a apresentação de contas do serviço prestado na Secretaria de Saúde. Este requerimento foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, foi lido o requerimento número 5, de autoria de todos os vereadores, solicitando ao executivo informações sobre o cumprimento da Lei Municipal número 2.231, de 14 de abril de 2008, o que se refere à designação de servidor para a coordenação de atividades inerentes ao combate à venda irregular de drogas legais, ao tráfico de drogas, criminalidade, e também no referente à elaboração a remessa relatório semestral de segurança. Esse requerimento foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, foi lido o requerimento número 06, de autoria de todos os vereadores, solicitando a formação do grupo de trabalho de vereadores para a realização de estudo com vista a aprimoramento e legislação políticas públicas municipais sobre o combate à criminalidade dos rios e conduta juvenil, combate aos vícios, drogas e ilicitantes, jogos de azar equiparados, e foi o combate infrações contra o sossego, moradia pública. Esse requerimento foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, foi apresentado o projeto de lei número 017, de autoria do Executivo, que foi instituído o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, no município de Taberá, São Paulo. Esse projeto foi enviado e análise da comissão permanente. A palavra ficou livre após o seu uso. Passou para a ordem do dia. Não havendo matéria a ser liberada novamente, a palavra ficou livre. Após seu uso, alguns vereadores, o presidente encerrou a sessão e, para constar, eu, José Pedro Santos, primeiro secretário, lavrei o presente ato. A análise aprovada será devidamente assinada. Coloca o ato em discussão. Senhor presidente, eu não ouvi que foi lido pelo senhor secretário a alteração da ata. Foi só constado que foi feita a alteração, mas não o teor da alteração. A ata que foi mudada foi a outra, não essa não é. A anterior, só que não podemos ter lido. Ela já tem, aquele dia foi lido, e tem um requerimento na outra. Tá. Isso porque, como eu não ouvi a alteração da ata sendo lida, então não deu para mim dizer que
se ela está ok ou não, da forma que foi alterada. O senhor quer uma cópia da outra ata, então? Preciso de uma cópia. Tudo bem, ainda em discussão. Em votação. Favorável na comissão e o contrário se levanta. Está aprovada a referida ata. Como matéria para o expediente, consta as indicações número 65 a 80. Solicito ao primeiro secretário a leitura das mesmas. De acordo com o que predoniza o regimento interno de seu artigo 151, dessa Casa de Lei ouvidoria plenária, indica o Executivo, para o mesmo providencie junto ao setor competente possibilitar indica o Executivo para o mesmo providencie junto ao setor competente possibilidade de se concluir o levantamento na rua João Moreira e também fazer o levantamento na rua Jorge Pereira, situado no distrito Tomé. Justificativa: na rua João Moreira, a falta de termo do levantamento, pois algumas vias já vão encontrar encontros e pontos no local. Já na rua Jorge Pereira, precisa iniciar ou concluir o levantamento, sendo de extrema importância aos moradores. Aparecido Dias Balduino, vereador. Indica o Executivo, para o que providencie junto ao setor competente, possibilidade de fazer a reforma completa, arborização, plantação de grama, colocação de bancos e etc. De duas praças, sendo uma na Turiba e a outra na Forquilha. Justificativa: os moradores da Turiba e Forquilha vêm reivindicando há anos a reforma respectiva praça, inclusive em 2012, com assessor aos serviços rurais. Reivindica o secretário de Agricultura Municipal as mudas para fazer a urbanização, ficando só dependendo da reforma por parte da Prefeitura. Pedro Rodrigues Lobo, vereador. José Pedro Santos. Para que o mesmo providencie ao setor competente possibilidade de fazer a ponte no bairro Cambará, mais precisamente perto da propriedade do senhor Chico Lobo. Justificativa: a ponte está em estado crítico, podendo cair a qualquer momento, trazendo prejuízo e machucando alguém. O senhor Chico Lobo já tem disponível as pranchas, depende somente da viga para a parte da prefeitura de construção da nova ponte. Pedro Rodrigues Lobo, vereador. Indica o Executivo, para o mesmo providencia o setor competente possibilidade de fazer projetamento de saneamento básico no bairro do Salto. Justificativa: por tratar de uma reivindicação antiga dos moradores e também ser dos poucos bairros que não possuem projetamento e nem saneamento básico. Pedro Rodrigues Lobo, vereador. Indica o Executivo, para o mesmo providencie junto ao setor competente instalação da estrada do bairro Bernardo e Ubilinos. Justificativa: as referentes estradas encontram-se transitáveis, causando transtorno por prejuízos para os moradores, precisando serem restauradas urgentemente. Jair Briano Sobrinho, vereador. Indica o Executivo, para o mesmo providencie junto ao setor competente possibilidade de lajotar a rua situada perpendicularmente Rua Luiz Batista de Paula, Jardim Rossi, mais precisamente na altura da mercearia do Batista, pois ela é um acesso à residência de vários moradores. Justificativa: há anos os moradores vêm sofrendo, principalmente em dias de chuva. Não podem fazer calçada, pois não existe guias e nem levantamento. José Pedro Santos, vereador. Diabetes. Indica o Executivo, para o que mesmo encaminha esta casa o projeto de lei, o objetivo de firmar o convênio com a FAGEC, Federação de Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a CI Itaberá, Associação Comercial e Empresarial de Itaberá, para a implantação do sistema CRED, Sistema de Gerenciamento Eletrônico, de convênio utilizado pelos servidores públicos municipais, visando a aquisição
os produtos e serviços juntos aos estabelecimentos credenciados, respectivo desconto em folha, ou tendo parte subsidiado como forma de benefício, operando por sistema e entidades. Justificativa. Ao afirmar esse convênio, a Prefeitura Municipal irá permitir aos seus servidores utilização do sistema de crédito para compras de comércio local, fortalecendo a economia do município, sendo, portanto, alternativa beneficente cesta básica. Também terá efeito de fortalecer o associativismo, implicando nas empresas associarem, CI caberá, para auxiliar o Executivo Municipal na elaboração do preferido projeto, lei junto a anexo, lei Município de Marília, São Paulo, onde está esse sistema adotado. Antônio Camargo de Oliveira, Pedro Geraldo Novaes Macedo. Indica o Executivo para o mesmo providencie junto ao setor competente instalação, tubulação, reparos nas lajotas na rua Amantino Frutuoso, Vila Dom Silva. Justificativa. A referência se a rua encontra-se com a maioria de suas lajotas saltadas, arrancadas, tornando impossível o tráfego de veículos, principalmente serviços públicos, como coleta de lixo, ambulância, etc. Tudo isso principalmente devido à falta de escoamento da água, chuvas ultimamente sendo grande a nossa região. Pedro Geraldo Novaes Macedo, vereador. Anexo a foto. Indica o Executivo para o mesmo providencio e junto ao setor competente a instalação de uma lombada na rua Adolfo Bueno Pimentel, Jardim Lúcio. Justificativa. A referência à rua possui um trânsito de veículos e motos muito intenso e muitos motoristas não respeitam o limite de velocidade urbana, podendo causar acidente. Muitas crianças brincam na calçada, na própria rua, podendo provocar acidente a qualquer momento. Com a instalação da lombada, parte desse perigo se resolveria. José Pedro Santos, vereador. Indica o Executivo para o mesmo providencie, junto ao setor competente, a restauração campinho de areia situado no Jardim Carolina. Justificativa. Esse campinho de areia é o único local de lazer das crianças daquela comunidade. Está em péssimas condições, precisando de pintura de trave para o gol, limpeza e colocação de areia, etc. Pedro Geraldo Novaes Macedo, vereador. E anexo a foto. Indica o Executivo para o mesmo providencie, junto ao setor competente, a instalação de 2 luminárias em frente à escola do bairro Jeromaia, 2, na rua Antônio Castilho Mural, sem número, mais precisamente em frente ao ponto de embarque e desembarque de alunos. Justificativo. Os funcionários referentes à escola não conseguem identificar as pessoas que ficam em frente, mesmo devido à escuridão, por falta de luminárias. Everaldo Aparecido de Carvalho, vereador. Indica o Executivo para o mesmo providencie junto ao setor competente possibilidade de órgãos ligados à telefonia celular móvel que agilizem de maneira telefônica. Celulares têm recepção no bairro Jeromaia. Justificativa. Mais de 600 famílias necessitam desse serviço telefônico, pois hoje em dia é crucial comunicação entre as pessoas. Everaldo Aparecido de Carvalho, vereador. Indica o Executivo para o mesmo providencie junto ao setor competente a limpeza e colocação de pedestres na rua do bairro Quarentena e também a instalação de tubulação no escoamento da água pluviais em frente à escola. Justificativo. A rua referida do bairro encontra-se muito mato, buracos, sem pedregulho e também sem escoamento de água em frente à escola. Em dias de chuvas, faz com que a comunidade encontre muita dificuldade para realizar suas tarefas rotineiras. Pedro Geraldo Novaes Macedo, vereador. Indica o Executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente a limpeza e colocação de pedregulhos na rua, também
caixa de contenção na estrada de acesso ao bairro Cerrado. Justificativa: as ruas, a estrada e acesso referido ao bairro se encontram sem pedregulho, em muito buraco. Também acesso à necessidade do bairro. Bacias, contenção, desviar a água, fluviais, continuar estragando a estrada. Pedro Geraldo Novaes Macedo, vereador. Indica o executivo para o mesmo providencie junto ao setor competente para que se cumpra a lei número 2.204 de 23 de 11 de 2007, a arborização urbana. Justificativa: em várias ruas no nosso município não existe sequer um pé de árvore, sabendo que existe uma lei que nos dá amparo à arborização da população. Sonha com um município mais verde e puro para nossas crianças. Odair de Oliveira Mota, vereador. Indica o executivo para o mesmo providencia ao setor competente a adequação de equipamentos de proteção individual EPI para garis no nosso município. Justificativa: os garis trabalham na coleta de lixo, são expostos a todos os riscos, por não ter equipamento de proteção individual EPI, e fazem a coleta de lixo em cima de caminhão, andam pendurados, descendo e subindo do caminhão, recolhendo o lixo e também correndo o risco de caírem e serem atropelados pelo próprio veículo. Os equipamentos de proteção individual, EPI, garantia pelas leis trabalhistas, são quais meios disponíveis destinados a serem utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos, ameaçados na sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade de obrigatoriedade e contamento fornecê-la, e nesse caso a prefeitura como garis estão expostos ao lixo, tendo todo o contato corporal com detritos, correndo sério risco de contaminação. Portanto, para evitar o contato direto, de suma importância, os garis estejam uniformizados corretamente com todo o equipamento de segurança, assim como determinada licitação. Odair de Oliveira Mota, vereador. As indicações serão encaminhadas ao executivo para a devida providência. Solicito a leitura do requerimento número 8, de autoria do vereador Antônio Camargo de Oliveira e demais vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaberá, requerimento número 008/2013. Antônio Camargo de Oliveira, vereador, no exercício de suas funções condicionais e legais, do amparo do artigo 156 do índice 5, no regime interno da Câmara Municipal de Itaberá, requer sempre, após a deliberação do doutor plenário, seja oficiado ao prefeito municipal para, no prazo de 10 dias, encaminhe ao Poder Legislativo Municipal seguintes informações: seja informado o estudo e elaboração de projeto de lei que autoriza a Câmara Municipal a firmar convênio com a FACES, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, CI Itaberá, Associação Comércio Empresarial de Itaberá, efetivamente implantação do sistema de operação por essas entidades. Plenário Municipal de Itaberá, 10 de abril de 2013. Antônio Camargo de Oliveira, Geraldo Aparecido de Carvalho, José Pedro Santos, Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, Pedro Geraldo Novaes Macedo, José Vanderlei Barreira, Jair Briano Sobrinho e Aparecido Dias Balduino. Coloca em discussão o requerimento. Em votação. Favorável à execução e contrário levante. Está aprovado o requerimento. Solicito a leitura da moção número 1001, da autoria do vereador Pedro Geraldo. Amação e aplauso. O vereador Pedro Geraldo Novaes Macedo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com amparo no artigo 157 do regime interno desta Casa de Lei, apresenta para discussão a deliberação pelo doutor plenário moção aplauso ao prefeito municipal José Benedito Garcia, conforme segue. O gerenciamento do município, data complexada da máquina publicada, a tarefa de mais difíceis e extenuante.
exigindo dedicação, coragem, principalmente enfrentar vícios arraigados no serviço público e fazer mais gastando menos. Percebendo o prefeito José Benedito Cia, com a coragem e dedicação, promovendo uma revolução no serviço público municipal, reduzindo custos mediante corte de despesas desnecessárias, medidas abusivas eram realizadas pelas administrações anteriores, ao mesmo tempo garantindo recursos para investimentos sociais e infraestrutura. Como exemplos, podemos dar o corte de despesas de pessoas mediante supressão, classificações, impedimento da realização de horas extras desnecessárias. De fato, está a prefeitura realizando com esse próprio corpo funcional. Serviços antes eram terceirizados, custos elevados como, por exemplo, pintura, pavimento, pinturas de faixas, regulamentação de trânsito e estacionamento. E ainda merece destaque, cuidado, prefeito, exercer os contatos firmados pela prefeitura. Constatação que está sendo pagos preços justos no município. O cumprimento do contrato dessas prestações de serviço e entregue bens e produtos de boa qualidade. Assim, pelo trabalho exemplar, iniciado pelo prefeito José Benedito Garcia, e apresentada essa moção, aplausos, e lida aprovada, comprovará o apoio e reconhecimento do Poder Legislativo em relação à condução do governo. Plenário da Câmara Municipal de Brá, 11 de abril de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, vereador. Em discussão, a moção. Em votação. Orado na comissão e contrário se levanta. Está aprovada a moção. Procedo a leitura na moção número 002, de autoria de todos os vereadores. Moção do pesar. Quem separar o amor de Cristo, tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado, destinado a matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou, pois entrou precipitado que a morte, nem a vida, nem os anjos, e nem principalmente, sendo nem o futuro, nem protestado em alturas e abismo. Outra qualquer criatura poderá apartar o amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus nosso Senhor. Há pessoas cuja serenidade, gentileza e tão natural parecem obra, intenção divina está a fazer bem. Pelas palavras transmitem bondade, dignidade e olhar. Caberá perder no dia 9 do mês de abril um homem com tais qualidades, o senhor Valdomiro Feiteira, conhecido e respeitado por todos nós. Sentiremos sua dúvida alguma falta. Um homem muito, embora tenha plena convicção, e seu caráter garante de bom lugar junto com o nosso Criador. As lembranças preservadas as melhores possíveis passarão para as próximas gerações, pois o bom permanece vivo. A memória da alegria daqueles que conhecem pessoalmente e pela referência lógica das palavras. Aos filhos e filhas e demais famílias de Valdomiro Feiteira, no nome de toda a nossa comunidade, extremos nossos sentimentos sinceros de pesar. Certeza da morte não selou o fim deste homem, mas compreendeu somente o passo e reter-o para a eternidade, calgando numa vida cristã, exemplar por obras, palavras, sentimentos. Câmara Municipal de Brá, 15 de abril de 2013. Jair Briano Sobrinho, Antônio Camargo Oliveira, Geraldo Aparecido Carvalho, José Vanderlei Barreira, Pedro Geraldo Novaes Macedo, Aparecido Dias Balduino, José Pedro Santos, Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo. Em discussão, a moção. Em votação. Orado a execução, contrário se levanta. Está aprovada a
Remoção do empresário São Valdomiro Quinteiro. Solicito para o meu secretário a leitura do projeto de lei de autoria do Legislativo 0001. Projeto de lei número 001, de 11 de abril de 2013. Dispõe sobre a remoção de veículos e outros objetos móveis, abandonados em vias de demais áreas públicas, municipais e de outras providências. O vereador Pedro Geraldo Novaes Macedo, secretário da Comissão Permanente de Obras e Serviço Público, Atividades Privadas, Agrícola e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Itaberá, do Estado de São Paulo, em termos regimentais e conformidade às disposições da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autoriza ao proceder a remoção do veículo e outros objetos móveis abandonados em vias e outras áreas públicas municipais, destinando ao pátio depósito designado do prefeito municipal. 1. Pode o prefeito já firmar o convênio ou parceria com a empresa administrada do pátio do veículo, apreendidos os cadastros pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, para a fim de remoção do veículo apreendido nos termos dessa lei. 2. Para a fim previsto nessa lei, são caracterizados como veículo abandonado em todos aqueles. 1. Em evidente estado de abandono em qualquer circunstância, por mais 5 dias. 2. Evidente decomposição de sua carroceria de suas partes remóveis, invisíveis, mau estado, conservação, evidentes sinais, colisão, objeto, vandalismo ou depreciação voluntária. 3. São caracterizados por objetos móveis abandonados todos aqueles que são razão, dimensões serem caracterizados em lixo doméstico, mas indiquem em razão de mau estado, conservação, período, exposição, situação de abandono. 4. Receberão tratamento disposto nesta lei os veículos e objetos móveis, deixando em vias ou áreas públicas, por oficiais particulares, aguardando a reforma, remoção para outros locais, esses que se identificaram, os proprietários do veículo, objetos ou oficiais em seja providência, oportuna remoção. Artigo 2. O veículo identificais, as placas, o veículo e objetos móveis são identificáveis na propriedade conhecidas somente serão removidos após comunicação do proprietário, desde que sejam por removidos em prazo de 2 dias, úteis após a notificação realizada em autoria administrativa. Artigo 3. Os veículos identificáveis por placa, o veículo e objetos móveis cujo proprietário não seja conhecido serão removidos imediatamente pela autoridade administrativa. Artigo 4. Os veículos e objetos retirados das vias e áreas públicas desse contado existem em valor econômico, ainda para que essa destinação e reciclagem poderão ser alienados em oferta pública, a causa seja reclamado por seus proprietários no caso de 60 dias contados da data da remoção. 1. O resgate do veículo móvel removido fica subordinado o pagamento das despesas efetuadas pelo município, com remoção, depósito, devendo o prefeito municipal regularmente a cobrança. 2. Alinhação, oferta pública de veículo quando identificados serão dada comunicação ao Departamento Estadual de Trânsito DETRAN, por fim de baixo registro do órgão. 3. O veículo objeto móvel sem valor econômico que justifica a realização de despesas de alienação pública poderão ser descartados critério do prefeito municipal, inclusive com destinação criativas, catadoras de matérias recicladas. 4. Os valores arrecadados pela implementação desta lei serão destinados ao município. Artigo 5. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação, revogada as disposições contrárias. Câmara Municipal de Itaberá, 11 de abril de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, vereador. Projeto de lei número 001, dia 11 de abril de 2013.
Dispõe sobre a remoção do veículo e outros objetos móveis abandonados em vias demais a áreas públicas, municipais e outras providências. Justificativo. O abandono do veículo e outros móveis equipados em vias e outras áreas públicas, municipais, e mesmo o uso de imóveis públicos como depósito, sucata, extensão do pátio de oficiais de depósito, tem causado grande transtorno ao cidadão itaberaense, uma vez que este objeto, além causam distinção, prejudicar trânsito e transtorno ao depósito de lixo, abrigo para animais indesejados. Tais condutas além agradáveis. Risco, acidentes, trânsito ainda potencialmente prejudicados, saúde pública, podendo objetos abandonados, que servem a abrigo de animais abandonados. Precoce, seja possibilidade de desenvolvimento de larvas, mosquito transmissível a dengue. A propositura apresentada pela presidência da Câmara Municipal em razão das disposições do artigo 11, parágrafo 1 da Lei Orgânica Municipal, Câmara Municipal de Itaberá, 11 de abril de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo. Voto em anexo. O projeto será encaminhado à comissão permanente. O vereador que quiser assinar como apoio aí nesse projeto de lei aí, pode assinar, o vereador Serrinha, quem quiser aí. Esse aí é um projeto mais para a gente tirar esses carros abandonados da rua mesmo, que a reclamação de quem é vizinho que tem esses carros abandonados, diz que de à noite é uma bagunça terrível dentro desses carros, então a gente queria que fosse aprovado e o prefeito faz um convênio com os órgãos competentes para ser removido esses veículos. Passo na mão do segundo secretário, então, se ele quiser assinar, o seu critério dele. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto número 18. Projeto de lei número 18, de 11 de abril de 2013, dispõe sobre a revisão geral anual dos salários dos servidores públicos municipais e agentes políticos. O prefeito municipal do Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso de atribuições condicionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a revisão anual do salário percentual de 6% sobre o vencimento constante na tabela da referência do mês de março de 2013 do quadro funcionalismo municipal de Itaberá de seus agentes públicos. Artigo 2. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Paço Municipal, 11 de abril de 2013. Projeto de lei número 18, 11 de abril de 2013. Posição justificativa. Projeto de lei em referência por objeto do cumprimento ao dispor o artigo 1 da Lei número 1823, de 28 de março de 2002. Observância ao disposto em índice 5 do artigo 37, Constituição Federal. Cumpre-se consignar percentual, impedimento, limites de lei, responsabilidade fiscal, onde constatou a existência de recursos financeiros para arcar aumento dessas despesas, com pessoa percentual propostas dos projetos de lei em questão. Estar acreditando haver esgotamento justificativo para o projeto, causa acesso de sua aprovação e regime de urgência, a medida que impõe a integra legalidade. Caberá 11 de abril de 2013. Também será encaminhada às comissões. Solicito ao meu secretário a leitura do projeto número 20. Autoria do Executivo. Projeto de lei número 20, de 11 de abril de 2013. A nova redação ao parágrafo 1 do índice 3 do artigo 24 da Lei número 2094, de 30 de março de 2006. Prefeito Municipal de Itaberá do Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, do uso de suas atribuições condicionais
de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1, parágrafo 1 do índice 3 do artigo 24 da Lei 2094, de 30 de março de 2006, que dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial, o município de Itaberá e outras providências, passa ao seguinte redação. 1. A Prefeitura fica autorizada a lavar o contrato, locação ou valor equivalente a 200 isso é mensal por empresa até o limite global de 1.000 UFs mensal. Artigo 2. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Caberá 11 de abril de 2013. Também o projeto vai para as comissões. Incito ao senhor secretário a leitura dos pareceres das comissões do projeto no tempo. Projeto de Lei do Executivo número 0015/2013. Proposta de emenda 001/2013. Autoria do Executivo. O vereador secretário, relatório. Propositura em referência autoriza o Poder Executivo local imóvel para a instalação da indústria. Voto. Tendo em projeto conforme a legislação vigente, enfrenta o destaque na Constituição da República. Propositura em si nem encerra ofensas e nenhuma legislação superior, não cabendo essa comissão, no caso ponderar sobre os aspectos meritórios, o voto pela aprovação do acordo com o parecer jurídico, juntamente com a proposta de emenda 01/2013. Câmara Municipal de Itaberá, 11 de abril de 2013. Antônio Camargo de Oliveira, primeiro secretário. Aos vereadores membros, decisão votaram os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário. Câmara Municipal de Itaberá, 11 de abril de 2013. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. A proposta de emenda substitutiva número 001/2013 do projeto de lei número 015, de 19 de março de 2013. Autoriza o Poder Executivo o imóvel para fim de instalação e município. Artigo 1. Fica o Poder Executivo, autoriza o imóvel de propriedade do senhor Luiz Gonzaga de Almeida, construindo um barracão com área total de 400 metros quadrados, criado na rua Ângelo Valcazar, a esquina com Coronel Acácio Pedado, número 72, centro de Itaberá, São Paulo, para ser destinado à instalação da empresa Maria Aparecida Sator Souza, CNPJ número 09 561 759 0001 18, que enquadra com a indústria do ramo de construção, ficando também autorizado a promover no imóvel locado adaptações necessárias ao funcionamento da empresa beneficiada. Artigo 2. O Poder Executivo deverá exigir o contrato com locação atual vigente em provídeo da empresa beneficiada, da forma que não ocorra duplicidade de despesas para atendimento do mesmo interesse. Artigo 3. A locação de demais benefícios previstos nesta lei ficam adscritos ao termos da Lei número 2094, de 30 de março de 2006. Artigo 4. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, sendo revogadas as disposições do contrato, em especial da Lei número 2305, de 25 de março de 2009, cujos efeitos permanecerão válidos até efetivo cumprimento disposto no artigo 2 desta lei. Câmara Municipal de Itaberá, São Paulo, 11 de abril de 2013. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Antônio Camargo de Oliveira, secretário. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Referência ao projeto de lei do Executivo número 015/2013. Proposta de emenda número 01/2013. Autoria do Executivo. Vereador, secretário, relator. Relatório à propositura, referência à autoria do Poder Executivo, local do imóvel, instalação da indústria. Voto. Tendo o projeto conforme legislação financeira federal, suporte de legislação orçamentária municipal, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada não aparenta discrepância, interesse público
não representando ofensa financeira e municipais. Voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico, juntamente com a proposta de emenda número 001/2013. Câmara Municipal Taberá, 11 de abril de 2013. Geraldo Aparecido Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram demais membros comissões pelas conclusões e secretário relator. Câmara Municipal Taberá, 11 de abril de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Projeto de Lei Executivo 015/2013. Propósito de emenda 001/2013. Autoria do Executivo. Vereador, secretário, relator. Propositura e referência autoriza o Executivo para o imóvel instalação industrial. Voto. Com aspecto meritório, tendo a propositura representa um investimento cuja realização atende interesse público. O voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico, juntamente à proposta emenda 001/2013. Câmara Municipal Taberá, 11 de abril de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, secretário relator. Os vereadores membros de decisão votaram demais membros das comissões pelas conclusões, secretário relator. Câmara Municipal Taberá, 11 de abril de 2013. Everaldo Aparecido Carvalho, presidente. Aparecido Dias Balduino, membro. Eu fiz a leitura do parecer das comissões do projeto número 17. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Referência ao projeto de lei número 0017/2013. Autoria do Executivo. O vereador, secretário, relator. Relatório. A propositura e referência institui o Fundo Municipal de Direitos de Pessoa Idosa no município de Taberá, São Paulo. O voto. Tendo em projeto em conforme a legislação vigente, não enfrenta obstáculo na Constituição da República, recebendo o parecer favorável à Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensa, nenhuma legislação superior, não cabendo esta comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. Desnecessário implemento de correção e de redação. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal Taberá, 10 de abril de 2013. Antônio Camargo de Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros de decisão. Votaram os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal Taberá, 10 de abril de 2013. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Finanças e Orçamento. Referência ao projeto de lei executivo 017. Autoria do Executivo. Vereador, secretário, relator. Relatório. A propositura em referência institui o Fundo Municipal de Direitos de Pessoa Idosa do município de Taberá, São Paulo. O voto. Tem um projeto conforme a legislação financeira federal, tem suporte na legislação orçamentária municipal, recebendo o parecer favorável do Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada para disciplinância de interesse público, representando ofensas financeiras municipais. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal Taberá, 10 de abril de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros, decisão votar e demais membros de comissões pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal Taberá, 10 de abril de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Educação, Saúde e Assistência Social. Referência ao projeto de lei executivo número 017/2013. Autoria do Executivo. O vereador, secretário, relator. Relatório. A propositura em referência ao Instituto do Fundo Municipal de Direitos de Pessoa Idosa do município de Taberá, São Paulo. O voto. Aspecto meritório, tendo propositura representa investimento cuja realização atende interesse público. Assim, pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Taberá, 10 de abril de 2013. Odair Oliveira Mota, secretário relator. Os vereadores membros, decisão. Votaram os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Taberá, 10 de abril de 2013. José Vanderlei Barreira, presidente. José Pedro Santos, membro. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, deixa para valer para cada vereador dela que vem fazer uso.
comentar aqui sobre a indicação feita a esta casa para a criação de um convênio com a Associação Comercial de Itaberá, através de um cartão de crédito que atende aos interesses dos funcionários da Câmara Municipal de Itaberá, do qual vem trazer muitos benefícios, não só aos funcionários. Esse cartão, ele tem como finalidade poder ser utilizado a qualquer época do mês para compras, mercado, farmácia, papelaria, enfim, naquilo que for necessário, e com desconto em folha. Essa lei prevê que até 30% do salário possa ser gastado antecipadamente no comércio local e dando a oportunidade para aqueles que eventualmente precisem de um dinheiro antes da época do recebimento do salário, possa fazer uso dele e com isso sendo beneficiado e também contribuindo para o crescimento do comércio local. Veja, senhor presidente, que a iniciativa desta casa em estar aprovando esse projeto de lei, nós estaremos fazendo justiça às necessidades dos nossos funcionários. Isso já existe em vários municípios do estado. Ele está dentro da Constituição e que permite que isso seja feito. Eu vejo que nessa oportunidade, o senhor presidente, nas suas atribuições, não vai titubear e perder a oportunidade de deixar uma marca que ficará para sempre e que poderá, junto com os outros vereadores, também participando dessa iniciativa, demonstrando que é possível associar com os funcionários desta Câmara a possibilidade de ter a facilidade de melhor usar o seu salário. Gostaria, senhor presidente, que essa atribuição que lhe faz jus, e junto com meus companheiros, que nós possamos aprovar esse crédito aos funcionários da Câmara. Muito obrigado. A palavra ainda continua livre, o vereador que vai fazer o uso. Ninguém mais queria fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Coloca em discussão o projeto número 15 da Avenida Executiva. Em votação. Favorável com a condição e contrário se levanta. Está aprovado o projeto número 15. Também na ordem do dia, projeto número 17 da Avenida Executiva, direitos de idosos, coloca em discussão. Em votação. Favorável com a condição e o contrário se levanta. Também está aprovado. Não havendo mais matéria para ser liberada, deixa novamente a palavra livre para cada vereador que dela queira fazer o uso. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos presentes, gostaria de dizer que a nossa sessão de hoje achei ela muito produtiva, muito profícua, com matérias importantes
tanto nas indicações, como nos projetos do Executivo, e no projeto de resolução aí, projeto dessa Casa de Leis, encabeçada aí como autor o nosso colega Pedro, que vem boa hora e que o prefeito tem certeza dessa lei aprovada, que ele, sancionada, que ele tome as devidas providências. Realmente, nossa cidade que sempre primou aí por ser uma cidade limpa, bem cuidada, que precisa ainda de alguns aspectos infraestruturais aí, como galerias na rua Coronel José de Lima, uma melhor atenção aí nos entornos dos riachos que cortam a cidade, uma educação que tem que ser na escola, para que seja inibido os atos de deterioração dos nossos córregos, ruas. Está vendo aí o projeto Cidade Limpa. Quero aqui parabenizar o Executivo e os meios competentes da municipalidade que estão cuidando disso. Isso é importante, essa movimentação de limpeza de quintais, de terrenos baldios, das próprias casas aí, para que sejam colocados no dia correto aí, para o resgate aí de caminhões e máquinas, veículos da municipalidade. Mas esse projeto do vereador Pedro realmente é difícil você não achar em qualquer rua aí um veículo aí totalmente danificado, deteriorado, e que a gente não se sente bem como cidadão e como agente político, pior ainda. É um anseio da comunidade e tenho certeza que todos comungam com essa propositura do vereador Pedro. Também um fato muito importante que ocorreu na capital de São Paulo, quarta-feira próxima passada, dia 12, onde eu gostaria de me fazer presente por problemas de saúde na família. Eu não pude me ausentar da cidade para testemunhar um trabalho da Câmara Municipal do mandato anterior, testemunhar o trabalho do ex-prefeito Walter e testemunhar, sim, a atenção e o apreço que o prefeito atual, José Caetano, José Benedito Garcia, conduziu até o final de todo o processo, onde o governador contemplou nosso município com R$270 mil e mais uma contrapartida da municipalidade em R$14 mil para ser construída a tão sonhada ponte aqui no bairro Cambará, aqui próximo à cidade, que beneficia mais de 15 sitiantes e envolve até uma pessoa da minha família, apesar de eu não ser o autor na época do pedido dessa ponte, uma ponte em concreto. Foi solicitado ao governador pelos vereadores do PSDB, a quem aqui eu também quero agradecer, em nome do meu irmão e em nome de mais 13, 14 sitiantes no entorno que utilizam e precisam dessa ponte e que constantemente dá problema, e às vezes por falta de uma possibilidade da municipalidade. Em tempos passados era feito quase a toda custa lá do meu irmão, por ter talvez maior precisão sobre a ponte. Ele gera muito emprego, era um empresário na cidade, não é ligado aí de ficar perturbando o executivo, o legislativo, eu que sou seu irmão, com pedidos, nada, mas isso daí é um sonho para ele e para os 14, 15 anos na frente. Então foi assinado esse convênio e o nosso prefeito já está autorizado a efetuar a licitação, devida à licitação, que deve ocorrer ainda nesse mês de abril, e com certeza no mês de maio a gente tem a sorte aí de uma boa empresa venha e pegue essa obra. E eu quero dizer também que estou vendo algumas coisas já na cidade importantes que vinham de encontro, muitas reclamações, somente das ruas mal cuidadas,
afundados aí pelas constantes chuvas que castigam aí o município há 4 meses, que não há crise que aguente. Também serviços que são feitos aí são perdidos, mas já estou vendo ruas recuperadas, estou vendo a Electro tomar providências em algumas de suas responsabilidades, coisa que passou por essa casa aqui através dos vereadores. Então, me parece que o nosso prefeito está realmente fazendo jus aí a porque ele veio ser eleito, está no cargo, e nós esperamos que ele só não perca tempo, corra contra o tempo, porque o tempo é incrível a quantidade de coisas que tem que ser feito, e o que se pode fazer hoje nunca se deixar para fazer amanhã. É cobrar dos secretários, cobrar a postura dos funcionários, que são preparados, são pessoas que conhecem do seu serviço há muito tempo. E então eu acho que ele, acertando essas lacunas que tem ainda sobre a situação do funcionalismo, que eu torno a falar, a repetir, precisa ser feito urgentemente, a reestruturação do quadro. Já estou vendo Itararé, vi no jornal Itararé, já estão reunidos há 20 dias para que se faça uma reestruturação lá. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que copiar e sugar lá o sanguessuga, né? Sugar o anteprojeto lá de Itararé para ver o que serve para nós, para ver se a gente agiliza aqui Itaberá também uma reestruturação no quadro do funcionalismo aí, que o executivo tem que fazer para corrigir injustiças, valorizar o funcionalismo, e que eu tenho certeza, se ele conseguir fazer isso até o semestre aí, que já estamos em 4 meses já para encerrar o semestre, ele vai ganhar em produtividade, os funcionários vão ter, além do percentual de aumento que com certeza já chegou nessa casa, vai ser lido, discutido aí, nós vamos dar todo o apoio ao projeto que o prefeito mandou, mas que também haja essa restauração do quadro, para que haja uma otimização maior, que haja uma autoestima, uma valorização maior do funcionalismo, e que todos possam trabalhar contentes, e o serviço com certeza vai ser redobrado aí, as conquistas em prazo, em qualidade, e tudo que aí que a gente anseia para o Itaberá aí importante. Quanto também, que não podia deixar de esquecer, também acho que vem pela filosofia do prefeito, do prefeito enquanto candidato ainda, que dizia que ele era inimigo dos aluguéis, e que faria o possível para ir gradativamente ir cortando os aluguéis. Mas chegou um projeto de lei na casa, onde um empresário do ramo de confecções adquiriu mais máquinas, está progredindo, ia colocar mais empregos, precisava de um espaço maior. E por sorte, essa casa, as comissões, junto com o jurídico aí, com a mesa, achou uma saída, já que vai alugar um local maior, que já está historiado já pela empresária, nós não podíamos então deixar o local atual, a prefeitura continue pagando o aluguel. Então foi feita a emenda aí, que assim que começar a pagar o aluguel desse novo prédio, cessa o aluguel desse prédio anterior. Então não diminuiu o aluguel, mas pelo menos não está aumentando, e está atendendo às necessidades do nosso empresariado aí do setor, que passa por dificuldades. A gente sabe da dificuldade que está passando, e nós não queremos ver nenhuma fábrica fechada de jeito nenhum, que já temos aí sinais negativos de inflação, de alta de preços aí, de tudo, gênero alimentício, de ferro para construção, cimento, e por causa do petróleo. E nós temos que tomar esse cuidado e procurar preservar e prevenir aí, e tentar fazer aquilo que for possível para a gente proteger o emprego, e que tenha então essas conquistas aqui para nós. Obrigado a todos. A palavra no André Livre. Senhor presidente, nobres vereadores, nesse
interpretando parte da fala do nobre vereador Vanderlei, que o senhor prefeito tem atendido algumas indicações que estão sendo feitas por esta casa, principalmente corrigindo aquele buraco na Avenida Simão Sola, que poderia ceifar vidas, tanto de pedestres, como também se alguém que toma alguns goles e desce aquela avenida e se perdesse, o acidente poderia trazer graves consequências. Gostaria também de salientar sobre a questão da indicação para que o executivo também crie o sistema de cartão e faça o convênio com a associação comercial, o que vem beneficiar centenas de funcionários e também vai contribuir com o crescimento do comércio local. Eu acabo de receber aqui das mãos do senhor João Fossarella um tipo de cartão que também é usado para beneficiar funcionários. Então mostra que é possível a gente tomar iniciativa e está dentro das normas, está atendendo e facilitando mais a vida do servidor público. Gostaria também de salientar nesse momento que hoje foi marcada uma reunião a nível de convite do senhor prefeito com os vereadores, e que ele, por algum motivo, acabou não comparecendo, para que a gente tratasse de fatos que vêm acontecendo dentro da administração pública, que são funcionários que, na sua atribuição, desviam da função para fazer e cumprir a função de outros encarregados. Eu estou falando do comportamento do funcionário Luiz Miguel Carunchinho, que ele é fiscal da zona urbana da cidade. E o que ele mais tem feito é apropriar de carro público para ir ver obras que está sendo feitas na zona rural e subir em máquinas que estão construindo estrada, acertando estrada e distribuindo pedras na zona rural. Esse papel não compete ao senhor Luiz Miguel Carunchinho, que deixa de cumprir as suas obrigações dentro da cidade para substituir o secretário de obras e também outros encarregados de serviços aqui dentro da nossa cidade. Na quarta-feira passada, o senhor Luiz Miguel estava vistoriando o serviço que foi feito na Avenida Simão Sola. Então, se ele for o homem capaz de tratar desses negócios, não precisa o serviço do Brito e não precisa o serviço do Toninho, do Orico, como é conhecido. Por que pagar 3 encarregados para atender uma obra só? Então eu acho que o senhor prefeito, como é de sua responsabilidade, tomar providências de pessoas que deixam de cumprir as suas obrigações para fiscalizar e fazer trabalhos de terceiros, de outro setor. E isso é muito grave. Nós queríamos conversar com ele aqui na Câmara, ele e o senhor prefeito, para alertá-lo da sua responsabilidade com relação a estar pagando funcionários que não está cumprindo o seu papel. Vejo que,
se o Luiz Miguel Carunchinho não se sente bem no serviço que é lhe atribuído, ele que preste concurso para outro setor, para que ele possa fazer aquilo que ele é capaz de fazer, porque ele tem a competência para fazer, e que não venha a interferir no setor de pessoas que vêm muito bem trabalhando, ou que ele peça ao prefeito que substitua o secretário Marcelo e vai virar secretário na garagem, porque não dá para ele ter um trabalho, deixar de fazer esse trabalho e estar fazendo trabalho de outros setores da prefeitura. E que isso também sirva a outras pessoas que também façam a mesma coisa, deixa de cumprir a sua tarefa para fazer outras tarefas. Que o senhor prefeito também verifique pessoas que fizeram o concurso público para uma determinada função e que exerce outras funções. E são vários os casos que tem dentro do funcionalismo público. Então é importante que se coloque em ordem e que se respeite as autarquias e o seu setor de trabalho. Gostaria de frisar aqui também, orientando o Executivo, que este ano ainda é possível fazer concurso público. Do jeito que está o quadro nosso da saúde, não vai funcionar, não tem quem consiga resolver o problema da nossa saúde. É preciso que se faça um concurso público urgente e que se qualifique as pessoas e que coloque as pessoas na saúde dentro de uma forma que ele funcione e que seja administrado e que o dinheiro que vai para a saúde seja realmente gasto na saúde. Se não for feito um convênio, eu pego a linha do companheiro Vanderlei, vereador, é necessário que se dê linha para as coisas. Da forma que vem, não será possível o prefeito administrar o nosso município. Tanto é verdade que ele mandou um projeto de lei para dar aumento para o funcionalismo público em torno de 6%, quando a inflação passou de 5,55%, quer dizer, um aumento de 45 centavos sobre a inflação. É impossível que os funcionários públicos venham a ter uma vida digna, possa trabalhar com entusiasmo e possa ter rendimento com um salário achatado, onde no mercado já subiu muito mais do que esse aumento que o prefeito quer dar aos funcionários. Então é interessante que antes da gente votar esse projeto de lei do aumento dos funcionários, que se pense numa forma de melhorar a utilização do recurso público para poder melhorar o salário dos funcionários, para que a gente possa cobrar produtividade. Um funcionário público que sobe numa máquina ganhando R$800 por mês, quando o custo do aluguel da casa é R$500, jamais ele vai trabalhar com ânimo, ele vai trabalhar de forma a produzir alguma coisa. Vai produzir o quê? Se o que ele ganha mal dá para pagar o aluguel, a água e a luz. É necessário que se pense como nós recuperarmos o salário dos funcionários públicos que estão altamente defasados. E tem a fórmula fazendo o remanejamento através do concurso público, para que cada um venha a ganhar aquilo que merece e aquilo que
precisa ganhar. Muito obrigado, senhor. Ainda continua a palavra livre. Também gostaria de fazer um comentário sobre um encontro que teve no final de semana, feito pela Pastoral Familiar, conduzido pelo Damião e a Ana Cristina, onde a gente também faz parte. São 32 casais que fizeram, e mais de 30 casais trabalhando. Gostaria que, como foi fim de semana, não dá para dispor, os nossos vereadores, eu faria uma moção com assinatura de todos eles semana que vem, já atrasado, mas nunca é tarde. São pessoas que veio da cidade de Traré, provavelmente aí 1 ano e meio, 2 anos, estão fazendo um grande trabalho na Igreja Católica, na pastoral, estivando muitas pessoas, para pessoa de palestra, vendo palestrantes de fora. Então, gostaria que na próxima sessão, gostaria de fazer uma moção para eles, de exortação, e todos os vereadores, não. Também gostaria de lamentar aqui a passagem da Dona Maria, conhecida como marido de José Carlinhos, Dona Maria, de 96 anos, também pessoa muito carinhosa, viveu no meio de muitas pessoas, no meio de nós aqui. O seu Zeca do Lu também, que aconteceu no final de semana, pessoa que, vamos dizer assim, pelo que aconteceu na vida dele, a gente, mesmo eu sendo distante, tive muito ligamento com ele por quando ele perdeu o seu filho. Ele diz assim: nunca me perde ninguém, Deus te leva, Deus dá, Deus tira. Conseguiu que foi um transplante de rim, na mesma época minha, que eu fiz o transplante do meu filho, eu fui doador, e pelo que aconteceu com a família dele, a gente teve na casa dele, comentando com ele, eu fiquei muito preocupado, porque aconteceu com o filho dele, a gente queria saber o porquê de acontecer aquilo, porque eu tinha doado e meu filho tinha recebido, então ele estava muito abalado, e creio eu que nessa consequência de problema, veio ele a não zelar da saúde, porque ele dizia que tudo tinha acabado por ele. Então, infelizmente também, ele veio a partir de Deus, Samuel. Também gostaria de frisar que nós, vereadores, todos nós fizemos a indicação, não podemos fazer projeto de gasto ao senhor prefeito, que fosse a mais a porcentagem, do que 5 pontos, se não me engano, 42, 82. Então o aumento, penso eu, e muito baixinho, mas o executivo que sabe como é que está lá, mas vejo eu, pelo o próprio Pedro, fez a moção ali, com o que ele segurou, que ele conseguiu administrar e arrecadar dinheiro, gostaria que todos nós vereadores contassem com o prefeito, eu queria que pelo menos chegasse a 10%, foi que o último aumento foi de funcionário que o prefeito Walter deu, para pelo menos dizer, dei aumento de 5%, que na verdade é cobrindo a inflação só, é muito pouco. Então gostaria que os vereadores pudessem, vamos discutir, lógico, se não tiver jeito tem que votar esse, mas se pudesse um pouco a mais de aumento, pelo que vem segurando, pelo que vem economizando, acho um momento que a gente pode discutir com ele. E lógico, ele é o executivo, nós não podemos fazer um projeto nem impor, acho que dá para conversar com ele. Isso, lógico, tem que pegar o jurídico, o impacto financeiro, é problemático, mas podemos, nem que votamos no fim do mês, não perde o mês, vota com data rotativa, não tem problema nenhum. Não tem umas partes do Edilson, que eu, o Dico, o Norley, daí o vereador da outra gestão, nós fizemos isso já, o foco da vereador, isso não tem problema.
Não quer dizer que nós não vamos votar segunda-feira, os funcionários vão perder o mês, não perde o mês. Nós podemos votar com 2 meses de atraso, é sabível. Os funcionários não perdem o aumento. Então teremos que discutir, penso eu, para a gente ver se podemos chegar pelo menos a 10%. Ver o que podemos fazer. Também gostaria de comentar, vereador, como o senhor disse, o presidente, mas sendo aqui o vereador. Eu acho que essa implantação do cartão é excelente. O nosso funcionário merece, o dinheiro nosso fica na nossa cidade. E mesmo assim, sendo presidente, é a casa, são os 9 vereadores da votando, que vai em comissão, são os 9 vereadores de voto. Apenas assino indicando ao prefeito. E a população que ganha, o funcionário que pode, lógico, se ele ganha pouco, ele vai ter mais pouco. Se não me engano, são 30% só, aquele que não tenha que possa gastar. E o dinheiro fica na nossa cidade, que é o mais importante. Eu acho que dá para ver o prefeito ver com carinho. Lembrando os vereadores que temos reunião da comissão quarta-feira. Lembrando, eu não vou estar aqui, eu tenho audiência em São Paulo. Então, por gentileza, vim discutir ali 15 pessoas que Deus quiser, para ver o que tem um projeto ali, uma pauta, para ver o que pode ser feito. Nada mais, nada menos. Agradeço a todos, agradeço a Deus, para encerrar a sessão.